boa tarde. Eu quero começar agradecendo muito a Ana Uziel e os demais organizadores do colóquio Gênero Ameaçado pelo convite para estar aqui nessa breve intervenção virtual. E, sobretudo, quero dizer que eu lamento muito não estar com vocês. Pensando sobre o que eu ia trazer hoje, me ocorreu que poderia ser interessante iniciar essas reflexões contrastando dois episódios em torno a políticas antigênero que estão separados no tempo por 22 anos. Em março de 1995, eu cheguei à sede das Nações Unidas, em Nova York, para participar da etapa final do Comitê Preparatório para a Conferência de Beijing. Um pouco antes, eu havia participado na Cúpula de Desenvolvimento Social de Copenhague, onde nós, feministas, que vínhamos de sagas anteriores, a Conferência Rio 92, a Conferência de Direitos Humanos de Viena e, mais especialmente, a Conferência do Cairo, tínhamos tido vitórias em Copenhague. Tínhamos assegurado a inclusão no texto final de menções aos impactos deletérios dos programas de ajuste estrutural nos países do Sul. Houve, inclusive, uma greve de fome para conseguir que esse texto fosse aprovado. Mas, sobretudo, conseguimos preservar a linguagem de Viena sobre os direitos humanos das mulheres e as definições do Cairo sobre saúde e direitos reprodutivos no capítulo sobre política social. Essa foi uma vitória importante porque essas terminologias haviam sido sistematicamente atacadas pela Santa Sé e seus aliados no processo preparatório. Embora o Programa de Ação de Copenhague faça inúmeras referências a gênero, muito significativamente o termo não foi objeto de maiores controvérsias. Porém, ao chegar em Nova York, um pouco depois, eu me deparei com uma enorme frustração e indignação. Ainda nos corredores, eu fui informada por minhas companheiras, várias companheiras, que as negociações iam de mal a pior, que os debates estavam paralisados, que os coordenadores de debate não estavam preparados, para usar a linguagem de gênero, para os embates que haviam proliferado, e o que era mais espantoso, o termo gênero, que havia entrado finalmente na semântica intergovernamental na Conferência do Cairo, tinha sido colcheteado, ou seja, estava entre colchetes. Numa das salas de sessão, de fato, eu assisti um representante do Sudão exigir de maneira agressiva o colcheteamento da palavra gênero, no que foi apoiado por outros estados islâmicos e países da América Central. Ao ver essa cena, muitas de nós compreendemos melhor o que poderia resultar da flagrante aproximação entre o Vaticano e alguns estados islâmicos em torno a esses temas que nós havíamos detectado em Copenhague. Mas, para os debates de hoje, a memória mais significativa desse dia é, possivelmente, a indignação que uma das minhas amigas feministas do Caribe inglês manifestou frente à acusação feita pelos grupos da direita religiosa americana de que, ao falar de gênero, nós, as feministas, estávamos, de fato, reivindicando a existência de 5 gêneros. Ela se referia ao famoso panfleto contra gênero, que havia sido distribuído no Comitê Preparatório pela Coalizão de Mulheres pela Família, um texto que havia adulterado um artigo da bióloga Anna Fausto Sterling sobre intersexualidade. Minha amiga dizia indignada: "Eu estou muito ofendida. Como eles podem dizer uma coisa absurda dessa? Gênero, todo mundo sabe, é o que explica a desigualdade entre homens e mulheres em todas as esferas da vida." Cortemos, como se diz no cinema, para setembro de 2017. Quando eu estava preparando notas para trazer para vocês, o Estado brasileiro, que em abril foi objeto da revisão periódica universal de direitos humanos pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, uma instância que não existia em 1995, respondeu às recomendações feitas pelos Estados-membros durante a revisão. Para surpresa de muitos de nós, a maioria
dessas recomendações foi acatada, mesmo quando experimenta-se no Brasil hoje um ataque deslavado aos direitos humanos de forma geral. Esse ataque é uma característica da gestão feita por um governo que não tem legitimidade, que está acuado pela corrupção. O que foi mais surpreendente ainda, já que esse governo depende da base religiosa conservadora para sua sobrevivência, é que uma das 4 recomendações que não foram acatadas pelo governo brasileiro foi exatamente a demanda do Vaticano de que o Estado brasileiro deve proteger a família e o casamento natural, formado por um marido e uma esposa como unidade fundamental da sociedade, e bem como proteger os nascituros. Divulgado pela imprensa, esse fato provocou a reação imediata da base evangélica, que foi ao presidente protestar e solicitar a demissão do ministro de Relações Exteriores. É, a meu ver, bastante significativo que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, não tenha se manifestado publicamente. Mas o que eu quero trazer para vocês, e que me parece mais relevante ainda, é um comentário que foi feito à nota sobre a conversa da base evangélica com o presidente, que encontrei publicada no mural do Facebook do líder do grupo evangélico. Esse comentário diz o seguinte: esse novo conceito de família é da ordem da ONU, é uma ordem da ONU. E Michel Temer apenas segue ordens. Tudo vem de fora. A ideologia de gênero, a nova lei da migração, a desconstrução da família tradicional, o boicote ao Estado de Israel. O presidente é um fantoche que segue as diretrizes da ONU. Só há um político hoje no Brasil que tem coragem de peitar a ONU. E esse político é um certo capitão chamado Jair Bolsonaro. Para nós, brasileiras e brasileiros, investigar e refletir sobre o ataque à ideologia de gênero implica em reconstruir e reinterpretar os complexos e emaranhados trajetos que levaram de negociações mais ou menos obscuras no subsolo da ONU nos anos 90 às sombras que se projetam para as eleições gerais brasileiras de 2018. Essa tarefa requer a contribuição de muitas pessoas, pois o significante vazio da ideologia de gênero, onde cabe de tudo um pouco, é também metamórfico, ou seja, se adapta aos contextos os mais diversos com muita facilidade. E, portanto, precisa ser lida criticamente a partir de muitos ângulos de observação. Nesse sentido, é mais que positivo que sejam tantas e tantos os pesquisadores que estão se debruçando sobre essa problemática em anos recentes, e certamente é um enorme privilégio contar nesse colóquio com a presença de Henrique Fasson e de David Paternotte, que estão na linha de frente desses esforços intelectuais. Contudo, eu penso que, no caso do Brasil e da América Latina, a despeito do admirável esforço feito por vários pesquisadores e ativistas, muitos dos quais estão aqui hoje, mas muitos outros, como, por exemplo, Marco Vajone, Jales Mujica, Julieta Lemaitre, Mayra Viveiros, Edgar Ruiz e Gabi Arguedas, nós ainda não fizemos as conexões possíveis entre fatos, momentos nodais dessa trajetória e, segundo percebo, há ainda muitos pontos cegos a serem identificados e explorados. O que vou trazer para vocês hoje são fundamentalmente reminiscências sobre esses momentos iniciais de constituição do problema de gênero do Vaticano nas Nações Unidas. E, em seguida, vou examinar, muito rapidamente, o lugar e papel da América Latina nesse percurso. Eu fui motivada a tomar esse caminho quando li os artigos publicados no suplemento especial Habemos Gender, editado por Sarah Brack e David Paternotte. A leitura me levou a reler a famosa Agenda de Gênero da ativista católica conservadora norte-americana Dale O'Leary, o artigo de Françoise Girard sobre direitos sexuais, publicado pelo SPW em 2007, e a análise de Judith Butler em Desfazendo o Gênero.
Sobretudo, a leitura revolveu o meu próprio baú de memórias e, no que isso aconteceu, eu resgatei momentos, fatos e dinâmicas que, a meu ver, podem enriquecer o caleidoscópio dessa reconstituição genealógica do problema de gênero do Vaticano. Há uma razoável variação entre autores e autoras quanto à cronologia de como, quando o gênero começou a ser atacado pelo Vaticano e seus aliados. A maioria dos textos situa esse momento na Conferência de Pequim, mas há quem identifique o Cairo como o começo dessa saga. E ainda há quem, como Anne-Marie Case, que situa o começo dessa trajetória na Conferência ECO 92, no Rio de Janeiro. Essa discrepância é inevitável porque essas conferências não podem ou devem ser lidas isoladamente, mas sim como processos que foram sequenciais e cumulativos, nos quais os temas de direitos humanos, reprodução, gênero e sexualidade foram adquirindo novos contornos e intensidades em cada etapa. A partir da minha própria observação, no que se deu entre a Rio 92 e as revisões mais 5 das conferências do Cairo e de Pequim em 99 e 2000, a cronologia que emerge é a seguinte. Na ECO 92, nem gênero, nem sexualidade, nem mesmo aborto estavam em pauta. A atenção, de fato, se deu em torno ao tema do planejamento familiar e da nova semântica de saúde reprodutiva. Àquela altura, gênero estava ainda em outro lugar. Mas foi aí que, ao assistir às manobras políticas feitas pela Santa Sé em torno a esses temas, vinculados às suas posições sobre pobreza e desenvolvimento, foi o que nos levou, nas redes feministas internacionais, a tomar a Conferência do Cairo em mãos para evitar um desastre. Nessa clave, o Cairo foi mesmo um momento de inflexão importante, pois foi aí que gênero se escreveu por primeira vez num texto negociado entre os Estados. Entretanto, o termo não foi objeto de nenhuma controvérsia. Isso porque o conceito de gênero que chegou ao Cairo não vinha das correntes construtivistas ou pós-estruturalistas, vinha de um outro lugar. Anne-Marie Case sugere que uma das fontes do gênero seria o uso de gênero pelas feministas do campo legal, atuando no campo jurídico nos Estados Unidos. Isso é parcialmente correto. Mas a minha percepção é que o conceito que foi legitimado no Cairo vinha, sobretudo, das vertentes vinculadas ao campo dos debates sobre gênero e desenvolvimento, cujo uso extrapolava muito as fronteiras norte-americanas. Gênero como construção cultural diferenciada do sexo, como um artefato que ordena papéis e esferas do masculino e feminino, gênero como construção social sujeita à transformação. Como bem ilustra meu encontro com a amiga caribenha nos corredores da ONU, muito poucas feministas envolvidas nas negociações do Cairo estavam familiarizadas com a literatura construtivista ou pós-estruturalista de gênero e sexualidade. Apesar disso, o conjunto de temas debatidos e acordados no processo da Conferência do Cairo havia, de fato, desestabilizado as concepções doutrinárias do Vaticano e outras visões conservadoras por muitos lados. A aceitação do aborto como um grave problema de saúde pública, o conceito de direitos reprodutivos, a educação em sexualidade, as múltiplas formas de família e, mais especialmente, a entrada no debate do recém-inventado conceito de direitos sexuais, que, mesmo não tendo sobrevivido ao Cairo, deixou atrás de si um rastro forte. Ou, como diziam os delegados africanos caminhando nos corredores da conferência, e uma fala que eu tantas vezes citei em escritos anteriores, havia sexo demais no documento final. A perda dos direitos sexuais no Cairo foi, por exemplo, o que motivou as redes de mulheres lésbicas a fazer todo o possível para não permitir que o mesmo acontecesse em Pequim no ano seguinte. Esse novo investimento já se deu, de fato, nos marcos da crítica ao disciplinamento da sexualidade desviante e da heterossexualidade e procriação compulsórias. Judith Butler está coberta de razão quando, ao analisar essa conjuntura específica, diz que a reação dos conservadores religiosos e do Vaticano em especial
não deveria ter nos surpreendido, pois, de fato, admitir as lésbicas no domínio do universal implica em desfazer o humano, ao menos nas suas formas atuais, ou imaginar o humano para além dos seus limites convencionais. O panfleto produzido pela Coalizão de Mulheres pela Família tinha como alvo não o gênero bem comportado inscrito no documento do Cairo, mas sim a proliferação da sexualidade no seu entorno, e mais especialmente a contestação da heteronormatividade que tomou corpo no caminho a Beijing. A própria Dale O'Leary, autora do panfleto, reconhece que estava distraída demais na Conferência do Cairo com os temas do aborto e da família para se dar conta de quão nefasto o gênero poderia ser. Mas é preciso dizer que, muito significativamente, e apesar do furor contra gênero que havia assolado os debates do comitê preparatório, na própria conferência o termo não foi objeto de maior controvérsia. Talvez porque a nota tautológica do secretariado, afirmando que gênero, tal como usado nesse documento, deve ser interpretado e compreendido da forma como o termo tem sido ordinariamente usado, tenha de fato reduzido as tensões. Mas eu penso que isso ocorreu porque, àquela altura, o próprio Vaticano de fato não atacou o gênero, mas voltou às suas baterias contra a definição de Viena de que os direitos das mulheres são direitos humanos, a partir das teses de João Paulo II em torno à premissa do gênio feminino e da dignidade das mulheres, que foi extensivamente analisada por vários autores, inclusive por Garbagnoli. Além disso, a Santa Sé tinha que fazer muitas coisas para conter as várias outras frentes de desestabilização. O parágrafo sobre a revisão das leis punitivas do aborto, a educação sexual das meninas e, mais especialmente, os direitos sexuais das mulheres e a linguagem sobre orientação sexual no capítulo de Direitos Humanos. Revisitando essa cena, eu me perguntei se, de fato, o que ocorreu então não foi que a Santa Sé, naquele momento, ainda não havia amadurecido plenamente a sua posição sobre o gênero e enfrentou essas batalhas usando premissas mais clássicas, como a antropologia teológica da complementaridade ou as concepções do direito natural, que desde muito antes dos anos 90 têm informado a posição da Igreja sobre aborto. Como se sabe, da ambiciosa pauta feminista para Pequim, a única perda fatal foi a linguagem de orientação sexual negociada nas últimas horas da conferência. Perda provisória, pois o tema continua em pauta, e perda parcial, pois em Pequim foram legitimados os direitos sexuais, que muito rapidamente deixariam de ser apenas os direitos sexuais das mulheres. Pequim foi uma derrota para o Vaticano, uma nova derrota, e eu penso que marca, de fato, o início do persistente e tortuoso processo de elaboração teológica que iria desaguar no começo dos anos 2000 nos textos doutrinários que dão corpo à ideologia do gênero. O Lexicon de 2003, a Carta dos Bispos de 2004 e outros documentos pontificiais. Como analisam vários autores e autoras, essa elaboração teológica foi precedida e informada pelos textos de especialistas não clericais, como a própria O'Leary, a teóloga Jutta Burggraff, a peruana Alzamora Revoredo e Michel Schoens. Os contornos e elementos fundamentais dessa estratégia estão claramente delineados no texto de O'Leary, publicado em 1997, mesmo quando o termo aí utilizado não é ainda ideologia de gênero, mas sim ideologia feminista radical. Essa estratégia já estava decididamente madura. Vamos começar de novo. Não. A estratégia antigênero já estava decididamente madura nos processos de revisão mais 5 do Cairo de Pequim que transcorreram entre março de 99 e junho de 2000. Quando chegamos para as negociações, em março de 99, verificamos que o grupo do 77, o bloco negocial, que reúne os países do Sul global, estava sob influência direta da Santa Sé e de seus aliados norte-americanos. Para ilustrar o que isso significava, basta referir que a delegada iraniana para Pequim mais 5 tinha os seus custos pagos por organizações da direita religiosa.
Vou retomar essa dimensão geopolítica um pouco mais adiante ao refletir sobre o lugar da América Latina nesse tabuleiro. O que importa recuperar aqui é que, já naquele momento, houve um ataque sistemático e articulado a gênero, que se fazia abertamente nas sessões plenárias, quando vários delegados diziam que o termo tinha que ser eliminado porque queria dizer muito mais do que desigualdade entre homens e mulheres, homossexualidade e outras perversões. Essas negociações tornaram evidente também que, tal como havia sido anunciado em Copenhague, embora essa política antigênero tivesse sido gestada pelo Vaticano e seus aliados, ela estava sendo absorvida muito rapidamente pelos Estados Islâmicos. O mais importante, contudo, penso eu, é sublinhar, uma vez mais, que mesmo quando, naquele então, as forças contrárias ao gênero e tudo mais que ele arrastava consigo estivessem melhor organizadas e suas estratégias fossem mais virulentas, elas seriam de novo derrotadas. Minha hipótese é, portanto, que foi esse novo fracasso retumbante que levou ao investimento teológico prioritário e sistemático do Vaticano contra gênero que se desdobraria a partir de 2001. Não tenho tempo hábil para examinar em detalhe a sequência desse ciclo no âmbito multilateral, mas importa lembrar que, imediatamente após Pequim +5, George Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos. Além das muitas implicações geopolíticas dessa eleição, em particular a guerra ao terror, no que diz respeito ao tema de gênero, não é trivial que, nessa passagem, o Sr. John Klink, parceiro de Dale O'Leary, que havia sido o representante da Santa Sé em todas as negociações que estão sendo aqui relatadas, foi nomeado chefe da área do Departamento de Estado responsável por temas de saúde e população. Com ele nessa nova posição, tivemos vários embates depois de 2001. A diferença do muito que foi investigado e publicado sobre as relações íntimas entre a administração Reagan e a Santa Sé, que passavam por William Casey, o católico diretor da CIA, nós não sabemos quase nada acerca das vinculações entre o governo americano da era Bush com o Vaticano. Essas vinculações são um aspecto crucial, a meu ver, para mapear com mais precisão a difusão dos ataques antigênero na América Latina a partir dos anos 2000. A compreensão do que se passa hoje na região e no Brasil também requer que seja reconhecido o lugar que a região ocupa nessas trajetórias. Um primeiro aspecto a sublinhar é que, a despeito do extenso, profundo legado colonial do catolicismo e da expansão evangélica do final do século XX, foram inequívocas as transformações políticas e culturais e intelectuais do gênero que tiveram lugar na região em período recente. Isso é importante, seja porque as guerras contra o gênero de hoje são, de fato, reativas, seja porque essas transformações impactaram na geopolítica do debate que eu acabo de descrever. Tão importante quanto isso, uma pletora de forças e atores regionais tem contribuído e muito para a construção e deflagração de pautas globais antigênero. Não sem razão, em Agenda de Gênero, o texto de O'Leary, os debates feministas latino-americanos têm enorme visibilidade. Num texto em que predominam referências ao feminismo norte-americano e são feitas algumas poucas menções às posições europeias, algumas páginas são dedicadas à América Latina, sendo analisadas as conferências de São Bernardo, analisadas entre aspas, os textos que dela resultaram, documentos do CLADEN, do Conselho Latino-Americano para os Direitos das Mulheres, além de uma sessão inteira dedicada à exegese das elaborações da feminista mexicana Marta Lamas sobre gênero. Marta Lamas e Gertrude Mondella, a chair da Conferência de Pequim, são as únicas vozes do Sul citadas por O'Leary. Essa ênfase não é improcedente. Na paisagem feminista dos anos 90, no Sul global, de fato, as feministas latino-americanas eram as que estavam mais familiarizadas com as teorias críticas de gênero e sexualidade. Mas a inquietação de O'Leary com a América Latina tem um sentido estratégico político, pois quando ela escreveu a Agenda de Gênero, quando ela publicou, em 1997, já era muito evidente que o rebanho dos estados latino-americanos
estava se desgarrando muito rapidamente da influência do Vaticano. Entre Viena e Pequim, passando por Cairo e Copenhague, um número cada vez maior de países latino-americanos, a começar pelo Brasil e pelo México, havia tomado franca distância das posições vaticanas em relação à reprodução, gênero e sexualidade. E esse deslocamento foi crucial para produzir os consensos norte-sul em torno a esses temas. Esse desgarramento foi ainda mais flagrante nas revisões mais 5 de 99 e 2000, pois foi a América Latina que rompeu o controle do Vaticano sobre o G77, criando um novo grupo negocial que ficou conhecido como SLAC, SLAACC, Some Latin American, African and Caribbean Countries. Eu e minha amiga Gita Sen, naquele momento muito entusiasmadas, dizíamos que o SLAC era uma promessa frutífera de vinculação entre justiça social, justiça de gênero e justiça erótica. Nós estávamos equivocadas. Finalmente, mas não menos importante, é preciso contabilizar a produção intelectual sobre ideologia de gênero feita na própria América Latina. Rogério Junqueira, que está conosco hoje, num texto excelente que vai ser publicado em breve, recupera, por exemplo, o papel precoce da direita católica peruana nessas elaborações, pois já em 98, Alzamora Revoredo estava escrevendo sobre ideologia de gênero. O papel desse grupo peruano na disseminação da nova biopolítica vaticana também foi analisado em detalhe por Jares Mujica. Tampouco é trivial que o texto de Jutta Burggraf tenha sido publicado em 2001 na Costa Rica, ou que Schoyans tenha vivido em São Paulo durante a ditadura militar. Boa parte dessa conectividade se faz e continua a se fazer a partir da Universidade de Navarra, na Espanha, que desde os anos 90, além de atividades teológicas, oferece um programa muito bem sucedido de formação para jornalistas. Mas há outras ramificações menos estudadas e debatidas, como, por exemplo, as sólidas conexões entre juristas latino-americanos e o constitucionalismo católico norte-americano, que foi analisada por Julieta Lemaitre, no caso da Colômbia, e que é uma vertente crucial para mapear o retorno ao direito natural nos debates jurídicos contemporâneos que se desenrolam no plano regional. No caso brasileiro, por exemplo, embora ainda não estudadas, essas conexões passam por Ives Gandra, seus familiares e protegidos, como a advogada Janaína Pascoal. Finalmente, há que contabilizar em 2013 a eleição de Bergoglio como Papa anticolonial, com todas as contradições e ambivalências que isso implica. A região é, portanto, a um só tempo, fonte intelectual e alvo estratégico das campanhas antigênero. Como sugeri no início da minha intervenção, embora investimentos importantes tenham sido feitos e estejam sendo feitos para compreender essas dinâmicas, a cartografia das guerras de gênero na América Latina ainda tem muitos pontos cegos. Penso que isso ocorre porque temos tido dificuldade de perceber o conjunto da obra. Acho que não sou a única a experimentar um sentimento de estar chegando atrasada ao tema. Esse retardo talvez se deva a que assistimos o crescimento vertiginoso da agenda antigênero nos anos recentes como mais do mesmo, ou seja, como mera reiteração da política tutelar e colonizante da Igreja Católica. Além disso, em vários lugares, como no Brasil, o papel central e singular do Vaticano nessa produção discursiva e política tem sido, em grande medida, obscurecido pela estridência evangélica. E penso que, após 2013, os discursos ambivalentes e sedutores de Bergoglio podem ter contribuído para essa oclusão. Mas esse colóquio e outras iniciativas em curso indicam que esse atraso começa a ser superado. Isso é vital porque há muito a ser investigado. No comentário que fiz ao Habemos Gênero, eu fiz uma sugestão de pauta de investigação para o futuro. Não vou retomá-la aqui por razões de tempo, mas quero dizer que, olhando o cenário regional de uma maneira, vamos dizer, mais de curiosidade empírica, penso que há algumas perguntas básicas que precisam ser respondidas com urgência. Como, por exemplo,
como e por que a construção da agenda antigênero, que se iniciou na região muito cedo, por volta de 1998, só assumiu contornos nítidos e robustos a partir de 2012 e 2013, de que o sintoma mais forte foi a declaração de Rafael Correia, né, no seu programa de sábado. Que significados e efeitos tiveram as várias visitas papais aos países da região, desde os meados dos anos 90? Por exemplo, é evidente que a agenda de gênero de Dale O'Leary foi traduzida e publicada no Brasil em 2008, em seguida a passagem de Ratzinger, em 2007. Mais importante, como vem se construindo as alianças entre o catolicismo, o evangelismo e outras correntes religiosas em torno dessas campanhas. Ou então, o que sabemos, ou melhor, não sabemos, sobre as conexões entre as ONGs americanas, europeias e latino-americanas em torno dessa pauta. É muito bom saber que, a partir de agora, poderemos estar juntando esforços para produzir esse conhecimento e, sobretudo, encontrar caminhos que possam ampliar os territórios de contestação e resistência frente a essa hidra de muitas cabeças, que é a política de gênero regional e global. Muito obrigada.